Olá, graça e paz, uma boa tarde a todos, que Deus vos abençoe rica, poderosa e abundantemente. Estamos em mais um vídeo, em mais uma live para falar de prosperando com princípios à luz da Bíblia. Estamos aqui de novo para falar mais sobre princípios, sobre prosperidade, toda ela baseada à luz da Bíblia. Eu quero primeiramente agradecer a você que está aqui conosco para nós aprendermos ainda mais sobre lidar com finanças através da Bíblia. E confesso que estou muito feliz, muito contente, né? Sou muito grato a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos falando mais sobre a Bíblia, falando mais sobre o seu caráter, sobre os seus princípios. Como sempre digo nos nossos vídeos, nas nossas lives, que o princípio, né, ele vai nortear a nossa vida, ele vai nortear o nosso comportamento. Então são princípios que são basilares para a vida de qualquer ser humano, são princípios que que estão aí através dos tempos, são princípios atemporais. Funcionou no passado, funciona no presente e, consequentemente, vai funcionar no futuro, desde que eu me debruce, que eu aplique esses princípios na minha vida, ok? Mas antes de nós começarmos, vamos falar com o Senhor. Eu desde já peço desculpa, que eu estou com a voz um pouco, com a garganta um pouco ruim, né? Mas Deus vai estar nos dando graça e, com certeza, a gente vai chegar num resultado positivo ao final desta live, de transformação, de aprendizado, que é isso que é a nossa proposta aqui nessa live, nesse vídeo, né? E onde quer que você esteja, o meu grande abraço, que a paz de Cristo possa reinar em seu lar, na sua vida e em tudo que você fizer, ok? Oremos. Senhor nosso Deus, sou grato a Ti, Senhor, por estarmos na Sua presença, por estarmos mais um domingo aqui nesta live, por estarmos mais um domingo aqui falando da Sua palavra, aprendendo um pouco mais. Deus, sou muito grato a Ti por cada um de nós que estamos aqui presente, né, nesta reunião. Que o Senhor possa, Senhor, abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa, Senhor, também, através disto, continuar nos abençoando e o principal é que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. É que eu te peço neste dia, nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Vamos lá, vamos para mais um princípio. Deixa eu dar uma aguinha aqui. Eita, a garganta tá uma benção hoje. E hoje nós vamos falar, neste vídeo, sobre o princípio da honra nas nossas finanças. Hoje pela manhã, né? Hoje, para quem está assistindo depois, hoje é domingo, né? Então nós vemos pela manhã falando sobre contribuição, sobre dízimos e ofertas, que está intrinsecamente ligado ao princípio da honra. Nós vamos falar muito sobre isso neste vídeo. Estou muito animado, estou muito feliz e vamos falar um pouco mais sobre o princípio da honra, ok? Vamos lá, o que é honra primeiramente, né? A Bíblia ela tem diversos versículos, em diversos livros, né? Muitas histórias que falam acerca de honra. Mas o que é honra? Honra é um ato de dar valor e respeito, né? Especialmente, claro, a Deus, em todas as áreas da vida, né? Incluindo as nossas finanças. Ou seja, a gente honra, a gente demonstra o respeito, a gente demonstra a gratidão através deste princípio. Nós honramos a Deus, né? Por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele tem realizado, né, nas nossas vidas, na minha vida, na tua vida. Então, quando a gente coloca esse princípio em prática, nós estamos honrando a Deus com esse princípio, ok? Isso é honra a Deus. Base bíblica,
como não pode deixar de faltar, livro de Provérbios, capítulo 3, verso de número 9, que vai dizer o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com suas primícias de toda a tua renda. O versículo 10, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, quando você honra a Deus, deixa eu ser bem claro aqui, você vai honrar a Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, dando a devida importância, valor, respeito a essa pessoa, a esse ser que trabalha tanto para nos proporcionar, primeiramente, vida, saúde, trabalho, alimento, enfim, mantimento, enfim. Então a gente dá o devido valor ao nosso Deus que nos proporciona isso tudo, né? Então você, consequentemente, como eu sempre falo em todos os meus vídeos, todas as palestras, pregações, enfim, eu sempre digo que Deus, Ele nunca vai dever nada para ninguém. Então, qualquer ação que eu tome, né, mediante ao Senhor, de tudo aquilo que Ele já fez por mim, quando eu tomo essa atitude de honrá-lo com as minhas primícias, né, como a Bíblia diz aqui, com a minha fazenda, o que é primícia e fazenda? Tudo que eu tenho não, na verdade tudo que eu tenho não é meu. Tudo que Deus me proporciona a cuidar, a administrar, eu honro a Deus por essa oportunidade, então eu honro Ele com as minhas primícias, né? Tudo que eu procuro fazer, não só na área financeira, como a gente vai falar de finanças, mas a gente também pode abranger isso para outras áreas da vida, né? Então a gente honra a Deus com tudo que Ele nos proporciona administrar. Eu acho que essa é a definição mais correta, porque até o celular que eu estou usando aqui, né, para transmitir essa live, para gravar esse vídeo aqui, esse celular aqui, eu tomo conta, mas o dono dele é Deus, porque Ele que me oportunou de estar cuidando deste aparelho na qual estou transmitindo aqui esta live, ok? Então quero te convidar a você refletir um pouco sobre isso, né? Você pensar se realmente, de fato, você tem honrado a Deus com tudo que Ele te proporciona administrar, né? Você honra a Deus com a sua casa, você honra a Deus com o seu carro, você honra a Deus até mesmo com a roupa que você compra para vestir, né? Se você honra a Deus cuidando bem do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, né? Tudo isso, Deus nos proporciona administrar e a gente honra a Deus por essa oportunidade de estarmos administrando aquilo que é dele. Um assunto que a gente sempre fala, até falei hoje pela manhã, um assunto que a gente sempre fala sobre honra que está ligado é a gente honrar ao Senhor com as nossas ofertas e com o nosso dinheiro. Também é um princípio de honra na nossa área financeira. É claro que existe uma série de ações que nós tomamos, né, para honrar a Deus. Mas como a gente fala de finanças, então vamos falar de dinheiro. Um princípio que é uma ordenança bíblica é o ato de você ofertar e o ato de você dizimar. Vamos lá. O dízimo, eu acho que cada um de vocês que está aqui deve saber, ou para quem não sabe eu vou explicar. O dízimo, ele é uma ordenança bíblica que ele foi tratado no Antigo e no Novo Testamento, que é você separar, né, 10% de tudo que você ganha, de tudo que você de todos os seus recursos, você pega esses 10% e devolve para Deus. Exemplo, se você, nos nossos dias atuais, né, todo mundo aqui recebe dinheiro, né, salário, dinheiro, enfim. Então,
Se você ganha R$1.000, você vai pegar 10% dos seus R$1.000, que são exatamente R$100, e você vai dizimar, você vai dar o dízimo, e esse dízimo ele tem uma representatividade, né, em que você está honrando a Deus, usando como gratidão a Deus. Você está sendo grato a Deus com essa ação de você pegar 10%, você pegar esses R$100 do 1.000 e ofertar a Deus, você entregar a Deus. Então, quando você faz isso, você está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, sou muito grato pelo que o Senhor fez pela minha vida, sou grato por esse mês de trabalho, quero te honrar pegando 10% e te dar. Ok? Isso é uma ordenança bíblica, tanto no Antigo Testamento, a saber, quem foi o primeiro dizimista na Bíblia foi Abraão. Mesmo sem ele ter o conhecimento que nós temos hoje, Deus nunca tinha dito para Abraão propriamente que deveria dar os 10%. Mas a primeira atitude de dizimar, a primeira pessoa que teve essa atitude foi o próprio Abraão. Tempos depois, Deus, quando ele reúne o povo hebreu após a retirada lá do Egito, Deus começa a determinar ao povo uma série de comportamentos, dentre eles o ato de dizimar, que é simplesmente o ato de você honrar e agradecer a Deus por todo o trabalho que você teve, o recurso que você captou, né? Que foi Deus proporcionou para a sua vida, te dando saúde, né? Enfim. E você agradece a Deus, você honra a Deus, você dá o valor para aquele que te deu a oportunidade de você ter fôlego de vida, ter saúde para trabalhar e adquirir os seus recursos. Então, esse é o dízimo. Ok? Como referência, livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Esse minha casa não é a sua casa, nem a minha casa. É a casa de Deus. Eu vou explicar isso aqui mais um pouquinho na frente. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: entregue o seu dízimo para que haja mantimento na minha casa. Essa casa é a casa dele. Nesse período aqui, Davi, né, Davi, que foi rei de Israel, sentiu o desejo de fazer uma casa para Deus, um templo. Ele junta recursos, né, para construir esse templo, e quem passa a construir o templo é o seu filho Salomão. Então o dízimo era para manutenção desse templo. Nesse período aqui, o povo de Israel foi cativo várias vezes, principalmente aqui, esse período aqui foi pós-cativeiro babilônico, que o rei da Babilônia foi lá, destruiu casas, enfim, trouxe o povo para ser escravo. Deus interviu, um tempo depois, Deus interviu, tirou o povo do cativo babilônico, e o povo foi para suas casas. Então Deus, através do profeta Malaquias, dá um recado para o povo, dizendo para eles trazerem as ofertas e os dízimos à casa do tesouro, a saber, a igreja, realmente a igreja naquele tempo, o templo do Senhor, para que houvesse manutenção. Naquele período, eles utilizavam, tinham que comprar animais para sacrifício, era óleo, né, azeite, óleo para unção, né, azeite para manter lá o templo também, porque naquele período se usava o azeite também para trazer luz, né, para aquele local. Então usava para isso também, claro, para limpeza, para os sacerdotes naquele período eles recebiam um salário, os sacerdotes, os levitas recebiam um salário. Então toda a oferta do dízimo para esse templo era para manutenção do templo.
É para isso que serve o dízimo. Para o templo. E o que Deus faz? Qual é a contraproposta de Deus? Se vocês trouxerem o dízimo para o meu templo, faça a prova de mim. O que é fazer prova? É você falar com o Senhor, você orar a Deus e dizer para ele o seguinte, por exemplo, vamos supor que você é o dizimista, você é dizimista e você está sem trabalho, está sem emprego. Aí você vai orar a Deus, claro que você não vai orar, é uma oração que não é você colocando Deus contra a parede. É claro que Deus sabe de todas as coisas. E você vai fazer uma prova, fazer um desafio para com Deus. Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, tal, papai, e a porta não se abre. Por favor, eu preciso da sua benevolência para que o Senhor abra uma porta de emprego para mim. Deus sabe que você precisa da porta de emprego, só que Ele quer ver a sua atitude mediante a Ele. Então você vai lá e o Deus ele abre a porta. É o que está escrito aqui. Fazer prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal que dela advenha, ou seja, que ela supre todas as suas necessidades com maior abastança. Então, Deus vai nos abastecer com grandes bênçãos, grandes vitórias, portas abertas, na medida que eu oferto ou dizimo, ok? Então, esse é o princípio do dízimo, dentro do princípio de honra. Eu quero te encorajar o seguinte, se você não é dizimista, eu te encorajo e te sugestiono a passar a ser. Ah, mas eu não sou cristão. Tá. Muitas pessoas que não são cristãos são dizimistas. Eu já presenciei muitos relatos de que muitas pessoas que não frequentam a igreja, não têm cargo eclesiásticos, mas são dizimistas. E Deus ele é justo, ele não deixa de abençoar. Como eu sempre digo e falo, a Bíblia é um manual de regra, de fé e prática para o ser humano, para pessoas. Não é para crentes, não é só para um grupinho de pessoas, um grupo de pessoas. Se você professa a fé em Cristo, você mais do que nunca, eu mais do que nunca, vou praticar o princípio da honra, que é dizimar e ofertar. Mas tem muita gente que não crê no Cristo que eu creio, que não professa a fé em Deus que eu professo, que muito menos vão à igreja regularmente e é dizimista e ofertante. Então, é um princípio para o ser humano. A Bíblia é um manual de regra, de fé e prática, que determina o comportamento do ser humano. Ok? Então, tem muita gente que não é da igreja, mas que dizima regularmente e oferta. Eu já ouvi diversos relatos de pessoas que são próximas a mim, que dizem assim, olha, eu conheço uma pessoa, ela é muito próxima, ela não vai à igreja, mas todo mês ela dá o dízimo. Paz, meus senhores e as senhoras que estão aqui presentes comigo aqui nesta live e está assistindo este vídeo. Tem muito crente que não crê na Bíblia e não a praticam o ato da honra na qual Deus, nos ensina aqui, está nos ensinando nesta tarde. Tem muita gente que não pratica. Mas o que nós estamos estudando aqui hoje é justamente para a gente aprender qual é o princípio, o fundamento, para que nós possamos praticar o que diz a Bíblia. Ok? Então, se você ainda não faz uso dessa prática, eu te desafio a você, a partir de agora, você
praticar o dízimo. Você pegar o seu recurso, né, aquilo que você recebe, pegar e dizer assim, olha, eu, a partir de hoje, vou pegar 10% do que eu recebo e vou dar numa igreja, não sei, seja a igreja católica, seja a igreja cristã, enfim, evangélica. Você vai ver o diferencial nas suas finanças a partir do momento que você dizimar. Você vai ver, vai notar a diferença. Ok? Então, isso é um ato de honra, é um ato de adoração a Deus, né? E, consequentemente, quando eu pratico o princípio, eu sempre digo isso em todos os meus vídeos, em todas as lives, todas as pregações, todas as palestras. Quando você dizima, quando você pratica um princípio, esse princípio ele vem conectado com uma promessa. Então, é muito difícil da pessoa que cumpre o princípio, a promessa não se cumprir. Muito difícil. Até porque Deus ele é fiel à sua palavra. Deus ele não contraria a sua própria palavra. Ele é fiel. Eu tenho um vídeo lá no YouTube sobre fidelidade. Vai lá, acessa lá o vídeo e assista. Deus ele não vai contra a sua palavra. Se ele falou que ele vai fazer, ele faz. E isso vai ser mediante a minha ação, ok? Honrando a Deus com um ato de generosidade. O que é generosidade? Eu tenho um vídeo também lá no YouTube que fala sobre generosidade. É uma expressão prática de honra que beneficia tanto quem doa, ou seja, tanto quem dá, tanto quanto aquele recebe. Então, os dois lados saem ganhando. Por quê? Como eu disse, Deus ele não deve nada para ninguém. Quando eu uso o ato de generosidade, Deus ele honra a nossa generosidade. Tem uma frase que eu li hoje que diz assim: a fé honra a Deus e Deus honra a sua fé. A sua fé, quando honra a Deus, Deus te honra através da sua fé. Então, quando eu uso a generosidade, eu estou crendo, gente, é uma característica de Deus. É uma característica, personalidade, caráter. A gente pode botar tudo num combo. Deus ele é muito generoso. E a expectativa de Deus acerca de nós é que nós sejamos também generosos. Pensa comigo. Estamos aqui, né? Assistindo aqui a live, estamos aqui assistindo esse vídeo, né? Falando sobre generosidade. Agora, veja o quanto Deus foi generoso com você até os dias de hoje. Né? E comigo também. Mesmo eu sendo infiel, mesmo às vezes eu não praticando o princípio, mesmo eu errando, cometendo erro, ainda assim, Deus, ele é amoroso, generoso, para que nós estivéssemos aqui com vida, saúde, nos nossos lares, para quem estiver em casa, ou então fazendo aí os seus afazeres domésticos, quem estiver fazendo, em qualquer outra coisa que você esteja fazendo, seja em casa, ou seja fora. Veja o quanto Deus tem nos guardado, tem usado a sua generosidade para conosco. Mesmo eu sendo ingrato, mesmo eu sendo pecador, Deus nunca deixou de ser generoso conosco. Isso é um amor imensurável. E a expectativa de Deus acerca da generosidade é que nós tomemos a mesma atitude. Ok? Como base bíblica, livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7, que diz assim. É Paulo dizendo ao povo de Corintos. Já é a segunda quarta. Aqui ele confirma a primeira. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará.
E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Deus, ele ama, vou dizer de novo, quem dá com alegria. A gente não oferta, a gente não pode ofertar por barganha. Ah, eu dou aqui, eu vou receber ali. Não. A gente dá por generosidade, dá com alegria, sem mensurar aquilo que vai vir de retorno ou achar que vai vir o retorno. É você, gente, eu vou ofertar, eu vou ajudar, eu vou fazer, porque Deus, ele é amor, ele fez por mim, eu vou fazer por alguém. Jesus disse no livro de, se eu não me engano, no livro de Lucas, se eu não estou enganado, ele vai dizer que aquele que faz para os pequeninos está fazendo para mim. Palavras de Jesus, não é as minhas palavras não, são as palavras de Jesus. Aquele que faz pelos meus pequeninos, aquele que não tem recurso, é aquele que está passando na prova, mas dando glória a Deus. Perdão, dando glória a Deus. Pega uma aguinha aqui. Esse está fazendo por Deus. Uma ação prática. Seja mais generoso. Seja mais voluntarioso, né, em ajudar as pessoas. Uma dos fundamentos da prosperidade é que possamos ser prósperos para ajudar os outros. Essa é a verdadeira finalidade da prosperidade bíblica, em que a prosperidade de Deus nos abunde, né, para que nós possamos abundar na vida dos outros. Nós possamos compartilhar a vida das pessoas que estão precisando, que precisam. Então, o ato da generosidade é um ato que honra a Deus também. Ok? Outro ato, outra ação que honra a Deus. Eu já falei, eu faço isso aqui em todos os vídeos e volto a falar com vocês hoje aqui nesta tarde. Você também pode honrar a Deus com a sua administração financeira. Você também honra a Deus. Gente, Deus, ele nos ensina tanta coisa acerca de administração financeira. Eu já falei em outros vídeos. Tem um vídeo meu no YouTube que fala sobre o princípio da administração. E é uma atitude, é um ato que Deus, que honra a Deus. Deus se agrada com um filho que sabe administrar bem os recursos. Tem uma parábola, que é a parábola do mordomo infiel. Eu já falei sobre essa parábola aqui várias vezes. Inclusive é o nosso texto também de referência com a administração de recursos. Quando você administra bem aquilo que Deus te proporciona cuidar, Deus também ele enxerga essa habilidade que nós temos de administrar. Ele enxerga de que forma? Ele nos dá para administrar e Deus ele fica só te observando. Eu falei até sobre isso hoje. Deus ele fica só te observando. Já viu quando você entra para uma empresa que o patrão fica te olhando e tal, papapá? E mediante a sua fidelidade na administração de um recurso que não é seu, o patrão, a empresa, ela promove a pessoa, troca a pessoa de cargo, né, dá aumento de salário. Tem empresas que bonificam com participação de lucro. Ok? Então, quando a empresa ela bonifica o colaborador com participação de lucro, ela diz ela intrinsecamente diz para o colaborador o seguinte: se você administrar bem os recursos dessa empresa,
A consequência é que você, no final do ano, ou no e-mail, enfim, no final ou no início do ano, você vai ter direito a uma porcentagem da participação dos lucros da empresa. Então a empresa ela divide igualitariamente a sua participação de lucro para os colaboradores. Com Deus não é diferente. Quando você honra a Deus administrando bem, aquilo que Ele proporcionou a você a administrar, Ele fica te observando. Lembra da parábola que diz a palavra? Foste fiel no muito, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. É o que diz lá a parábola dos talentos, a parábola do mordomo infiel. Olha o que diz aqui no livro de Lucas, capítulo 16, 10 e 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Aqui já está classificando aqui a habilidade, a capacidade do mordomo de administrar aquilo que não é dele. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ou seja, se você administra aquele pouquinho de forma correta, certa, né, que também honre ao nome do Senhor, que honre o nome de Deus, você também vai estar capacitado e habilitado a administrar no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então Deus ele observa muito a questão da administração financeira, de como você lidar com ela. Será que eu sou uma pessoa que gasto demais? Eu gasto além daquilo que eu ganho? Se eu já estou gastando além daquilo que eu ganho, já estou administrando mal o recurso, o salário, o dinheiro. Já comecei mal. Já não estou administrando de forma coesa, de forma correta as minhas finanças. Então, o que vai adiantar? Se eu não sei administrar o que é pouco, como é que eu vou administrar o que é muito? Se, por exemplo, se eu ganho 1.000, estou gastando 1.500, um dia que eu tiver 1.500, vou gastar 2.000. Um dia que eu gastar 2.000, vou gastar 3. E por aí vai. Agora, se eu administrar bem lá os meus 1.000, peguei o dízimo, tirei 900. Peguei lá, separo uma oferta, né, de generosidade. Vou chutar aqui, eu separo mais 100, certo? Então eu fico com os 800. Então eu preciso viver dentro ou abaixo dos 800. Para quê? Para que eu possa administrar bem o recurso que eu estou ali na mão. Então tem que viver abaixo dos 800. E Deus enxerga isso, Ele vê a habilidade que você tem de administrar os 800. Quando você administra bem os 800, Deus o que Ele faz? Ele começa a abrir portas para você começar a administrar. Vou chutar aqui bem generoso. Ele vai te olhar a sua capacidade e habilidade de administrar os 800. Ele já abre uma porta para você administrar 1.600. Já é o dobro, né? E assim sucessivamente. Quando você administra bem os recursos, né, o seu salário, o seu provento, o seu prolabore, Deus entende que você tem habilidade para você administrar o pouco e Ele vai te colocar sobre o muito. Isso também é um ato de honrar a Deus com as suas finanças. Ok? Então, mais um vídeo que eu falo para fixar bem, né, na minha mente, na sua mente, que a administração financeira ela é fundamental para você ter uma vida plena e uma vida próspera. E, consequentemente, Deus vai te honrar. Se você faz isso mediante a fé, né, se você usa, né, os seus recursos, sabendo que primeiro não é seu, segundo, se você usa todas as ferramentas, né, de honrar a Deus, dízimos, ofertas, né, ajuda o próximo, ok? Usa de generosidade, de bondade, enfim. Eu chamo de ferramenta, tá?
você usa essas atitudes na sua vida para com o próximo, a consequência o resultado, na verdade, né? O resultado é que Deus nunca vai deixar de prover na sua vida. Nunca vai te faltar trabalho, nunca vai te faltar emprego, nunca vai te faltar recurso, nunca vai te faltar alimento, nunca vai te faltar. Isso é prosperidade bíblica. Prosperidade é você ter muito dinheiro, é nunca te faltar nada, é você viver pleno, você ter uma vida plena, você ter uma vida que nunca te falte nada, né? Deixa eu ver uma água aqui. E que o seu coração não fique preso a nenhum tipo de matéria, de dinheiro, né? Vamos colocar assim. Ok? Isso é uma recompensa quando você honra a Deus. O que é recompensa da honra? É quando a promessa do princípio se cumpre na minha e na sua vida. Usei o princípio da generosidade, vem a recompensa da honra, porque você está honrando a Deus. Usei o princípio do dízimo, da oferta, né? Deus, ele recompensa mediante a sua fé e a prática. Volto a dizer, a fé, a sua fé, a minha fé, honra a Deus. E Deus nos honra mediante a nossa fé. Ok? Livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso de número 12. Eu gosto desse Deuteronômio 28, né? Porque ele vai dizer o seguinte lá no versículo 1. Que se eu meditar, se eu aplicar, se eu praticar, se eu estudar, se eu ler, colocar em prática o que está escrito nos seus mandamentos, tem uma série de benefícios, de resultados, de recompensas que Deus dá. Eu vou ler aqui. Ah, não, a minha Bíblia está aqui. Uma série de recompensas. São as recompensas da palavra, do princípio de Deus, né? Que está escrito aqui no livro de Deuteronômio. Se você está com a sua Bíblia aí, abra o livro de Deuteronômio, capítulo 28. Ok? Deuteronômio. O Deuteronômio é um dos primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis é lá o início da Bíblia. É Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. Acho que eu esqueci de algum aqui, né? Eu falei só 4. Êxodo. Que diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. O que são os seus mandamentos? Aquilo que Deus ordenou, aquilo que Ele mandou. Que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, Ele determina através de mandamentos, né? Então, se eu ouço e obedeço, ou seja, se eu ponho em prática, olha o resultado da obediência dos mandamentos do Senhor. Bendito serás na tua cidade, bendito serás no campo. Quando eu faço bendito serás na sua cidade, no campo, é que naquela época as pessoas eram divididas em aldeias, né? E eles trabalhavam no campo. Mas serve para a gente hoje também. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, dos teus rebanhos, das tuas ovelhas. Bendito o seu cesto e a sua amassadeira. Bendito serás ao entrares e benditos ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão. Ou seja, Deus, à medida que eu ouço a palavra, à medida que eu pratico a palavra, Deus, através da sua infinita misericórdia e amor, Ele nos retorna com bênçãos na nossa casa, nos nossos negócios, na nossa profissão,
Quando eu falo na nossa casa, é o nosso lar familiar, né? Na nossa profissão, todas essas bênçãos está contido em um princípio. Que princípio é? Ouvir a voz do Senhor. Se eu ouço a voz de Deus, se eu pratico o que Ele fala, o que está escrito, o resultado é retorno de bênção, de vitória, de saúde, de trabalho. Gente, é um combo, é um combo. É um combo de bênção, um combo de... Nossa, meu Deus do céu, é bênção que não tem fim. Para aqueles que praticam os princípios da Bíblia. Verso 12. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Se você pratica o princípio bíblico da honra, se você pratica o princípio bíblico da generosidade, do dízimo, da oferta e tudo quanto mais tem princípios para tudo, da multiplicação, da boa administração, o Senhor abre o teu bom tesouro. Qual o bom tesouro do Senhor? Não é só dinheiro não, tá? O bom tesouro é as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. É a saúde que Deus te dá. É o trabalho que não falta. É saúde para você trabalhar. É saúde para sua família. Ok? O salário que não falta. O desemprego não bate a sua porta. Já falei da saúde, do desemprego. A glória de Deus é manifesto através da sua vida. Você acaba servindo de parâmetro, né, para pessoas que não professam a mesma fé que você professa, né? A fé em Deus, em Cristo Jesus, ok? Tudo que você colocar as suas mãos para fazer prospera. Então tudo isso está ligado a um princípio, que é o princípio da obediência. Eu li aqui no primeiro versículo do Deuteronômio 28, a gente leu aqui o 12. Se eu ficar atento à sua voz e cumprir todos os seus mandamentos, cumprir o quê? Colocar em prática. Todas essas bênçãos que eu falei anteriormente se cumprem na sua vida. O que eu digo para vocês aqui como uma ação prática? Passar a fazer a partir de hoje. Honre a Deus com tudo que você tem. Honre a Deus com o seu conhecimento. Honre a Deus com a sua habilidade. Porque a gente fala assim de dinheiro, né? Não é só dar o dinheiro. É você ajudar as pessoas com a habilidade que você tem. Eu sei costurar, por exemplo. Vou ajudar pessoas, né? Ajuda as pessoas. Sei costurar, sei fazer bolo, sei fazer obra, sei dirigir, sei... Sua habilidade. Você vai usar a sua habilidade para honrar a Deus. Isso é o princípio da honra. Isso é o princípio que Deus espera acerca de nós. Que nós possamos utilizar tudo que Ele nos deu para honrar o nome dEle, para a glorificação do nome dEle e ajudar as pessoas. Então, quando você for tomar qualquer tipo de decisão nas suas finanças, ponto de partida, você honrar a Deus. Está aí, um ponto de partida. Primícia, o que vem primeiro é honrar a Deus. Recebeu o salário, ponto de partida, honre a Deus. Meu salário, vamos chutar aqui, vamos supor que você recebe aí 10 mil reais, eita agora, recebe aí, crente. Recebe aí você que está assistindo, você que tem um salário de 10 mil reais, né? Você vai pegar lá 1.000 dos 10. Gente, 1.000 dos 10. Vai pegar lá 1.000 reais. Primeiro ponto de partida, honrar a Deus. Vou tirar os 10%. Tirei os 10%. Vou tirar uma porcentagem para ofertar, né? A generosidade. Você está demonstrando para Deus que você não é pego pelo que é material, pelo bem material. Tem uma história na Bíblia, acho que alguns de vocês aqui já assistiram, tem bastante gente aqui assistindo, hein? Ao vivo aqui conosco.
Aquela história que Jesus, né, pelo Espírito Santo, é levado ao deserto. Nossa, já foi tempão já, né? É levado ao deserto, que o inimigo oferece a ele status, poder, né? Oferece um monte de coisa para ele, ele nega, ele não quer. É isso que Deus espera de nós. Quando aparecem essas, vou te dar isso, te dar aquilo, eu falo assim, opa, peraí. Se eu sou uma pessoa que quero seguir os princípios, então eu vou fazer o que está escrito. O que está escrito? Eu sou um bom administrador, eu sou um bom mordomo, um bom administrador, eu sou dizimista, ofertante, honrar a Deus, usar de gratidão a Deus ajudando as pessoas, ok? Ser generoso. Tem um vídeo meu aí que é de multiplicação, vai dar uma assistida lá no vídeo lá no YouTube, lá sobre multiplicação. Eu procurar multiplicar os recursos que Deus me deu. Deus me proporcionou, né, a cuidar. Então tudo isso está intrinsecamente ligado à honra a Deus. Eu já falei aqui já 57 minutos, né, nessa live. Então o que nós falamos hoje? Sobre honra, sobre dízimos, sobre oferta, sobre gratidão, sobre generosidade. Tudo isso está ligado a honrar o nome de Deus. A gente ter essa consciência de que, primeiro, tudo que nós adquirimos ou tudo que nós administramos não é nosso, tudo pertence a Deus. Uso de benevolência, uso de generosidade, honra a Deus com as minhas primícias, com a minha fazenda, e o nome do Senhor vai ser glorificado e pessoas vão ser ajudadas através disso. Ok? Então, se você hoje não pratica esses princípios, passe a praticar, porque isso vai fazer muito bem para você, vai fazer muito bem para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, né? E também vai fazer muito bem aos outros, ok? Quero aqui agradecer a todos vocês que estiveram ao vivo aqui comigo nessa live. Muitas pessoas aqui entraram, né? Luciano, né? A minha tia, gente, Maria dos Anjos também entrou aqui. Oi, tia. Beijo, Deus te abençoe. Meu pai também. Eita, agora, até o meu pai, beijo pra você. Podia deixar o beijo pro meu pai. Gente, meu pai acompanha minhas lives desde a primeira, tá? Então, quero honrar aqui, quero, né, agradecer a Deus pela vida do meu pai, que está sempre conosco aqui, assistindo as nossas lives. E depois ele vai lá e ainda manda um zap lá, assisti tua live lá, hein, tá? Então, pai, um beijo no seu coração, te amo muito, né? Dona Josefina também estava aqui conosco, que eu chamo ela de carinhosamente de Dona Jo. Gente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Não esqueça que todos os domingos estaremos aqui ao vivo falando sobre prosperidade, sobre princípios, né? Graças a Deus eu tenho tido um retorno muito positivo das pessoas que assistem, que comentam. Não deixe de comentar, se você tem dúvidas, né? Não deixe de deixar aí nos comentários, né, a sua dúvida. Se você quer saber de mais alguma coisa em relação a finanças, nos pergunte. Não, como dizia a professorinha lá no meu tempo que eu estudava na escola, não leve a sua dúvida para casa, embora você já esteja em casa. Se você tem alguma dúvida, se você tem a sugestão de algum assunto que você queira que a gente se aprofunde, né, em relação às finanças, deixe aí também a sua sugestão também. É bom a gente saber o que você gostaria de saber, né, em relação às finanças, né? Coloque aí nos comentários, né? Deixe aí a sua sugestão. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder as lives que nós colocamos aqui. Claro, não para promoção minha, tá, gente? É para promoção do reino de Deus mesmo, né? É para promoção do reino do Senhor, né? Falando da sua palavra, falando dos seus estatutos. Não é promoção minha, não. É para que o nome do Senhor venha a ser conhecido, e a gente usa essa ferramenta aqui na internet, né? As plataformas aí de rede social
que gira o mundo, passa pelo mundo todo. Então o meu propósito aqui não é ficar famoso, ser conhecido, não é nada disso. O meu propósito aqui, primeiro, é honrar o nome do Senhor. Segundo, é saber que mais pessoas, né, têm acesso a esses princípios bíblicos. Acho que às vezes tem pessoas que não conhecem, que desconhecem esses princípios. Para que mais pessoas também possam ser também sabedores desses princípios, né, e que o nome do Senhor seja glorificado. Então deixe aí a sua sugestão, deixe o seu like, envia para o máximo de pessoas que você puder. Ontem nós postamos um vídeo, ontem sábado, né, nós postamos um vídeo sobre o princípio da multiplicação, tá lá no YouTube. Assistam, para quem não teve a oportunidade de assistir, e compartilha, comenta, coloque lá a sua dúvida. Aqui no Instagram também pode ir lá colocar no direct e nós vamos estar aí sanando todas as suas dúvidas acerca da palavra do Senhor. Gente, tenha um dia abençoado em Cristo Jesus, que Deus possa ter aberto a sua mente, que a palavra do Senhor possa ter entrado no seu coração, para que você possa, a partir de hoje, aplicar esse princípio na sua vida, o princípio da honra e da gratidão a Deus. Que o Senhor possa abrir a porta, as janelas, as portas, os portões celestiais sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Eu profetizo vitória sobre a vida de cada um que está aqui conosco ao vivo. Para você que vai assistir, está assistindo depois, que Deus te abençoe muito, rica, poderosa e abundantemente. Ok? O meu muito obrigado, que Deus te abençoe rica, poderosa e abundantemente. Já falei isso mais de 3 vezes, né? Mas nunca é demais falar. Eu profetizo isso na sua vida. E até a próxima live, até o próximo vídeo, se for da vontade do Senhor. Deus te abençoe. Beijo no coração de vocês e até a nossa próxima live, o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.